Sérgio H. Ferreira, eu sou biomédico, especialista em hematologia, imunologia, patologia e metodologias do ensino à distância, e atualmente mestrando em ciências da saúde. Iremos abordar o diagnóstico laboratorial das doenças hepáticas. O fígado, ele é o grande maestro do nosso corpo. Ele é responsável por diversas tarefas como metabólicas, desintoxicantes, tarefas imunológicas e sintéticas. Ele regula os carboidratos, regula lipídios, proteínas e também participa do metabolismo de medicamentos. Também produz a bile e faz detoxificação de amônia. As principais doenças hepáticas que temos são as infecciosas, principalmente as hepatites virais. Também temos doenças crônicas não infecciosas, como esteatose, esteatohepatite e fibrose, bem como doenças autoimunes, nesse caso temos a hepatite autoimune, e também o câncer hepático, sendo o mais comum o carcinoma hepatocelular. Os marcadores bioquímicos principais que nós temos são aqueles marcadores responsáveis por nos esclarecer a questão da lesão hepatocelular, ou seja, quando os hepatócitos ocorrem algum dano em sua membrana e eles liberam enzimas para a corrente sanguínea, então podemos dosar laboratorialmente, certo? E essas enzimas, as principais que elas nos traz a realidade de um dano hepatocelular, temos as aminotransaminases, como a AST, antigamente chamada de TGO, e a ALT, antigamente chamada de TGP. Também temos questão de colestase, que é evidenciada pela fosfatase alcalina, pela gama-GT e pela 5-nucleotidase. Nós também podemos usar alguns marcadores bioquímicos para avaliar o metabolismo hepático, como por exemplo as bilirrubinas, no caso as frações direta e indireta. Também podemos ver a função sintética do fígado, através da dosagem de albumina e também do tempo de protrombina. Agora, falando mais específico de alterações das aminotransferases, nós temos a aspartato aminotransferase, a AUST, e a alanina aminotransferase, ALT. A AST, ela é principalmente encontrada no fígado, mas também ela está presente em outros tecidos, como o músculo cardíaco, músculo esquelético, rins, cérebro, pâncreas, pulmões, leucócitos e eritrócitos. O valor de referência é até 40 unidades por litro, certo? Só que nós temos a ALT, que ela é principalmente encontrada no fígado, ou seja, ela é mais específica do que a AUST. Mesmo assim, nós dosamos as duas, né? E fazemos a correlação com a clínica do paciente. E há uma relação muito importante entre elas duas, quando temos os valores de AUST dividido pelos valores de ALT, sendo esse valor maior do que 2, a gente tem uma suspeita de uma hepatite alcoólica. E esses valores, quando a gente soma AUST e ALT, e esses valores estão acima de 1.000 unidades por litro, é um indicativo de hepatite viral aguda, ou uma hepatotoxicidade por drogas, ou até uma isquemia hepática. As causas mais comuns de alterações nas aminotransferases são abuso de álcool, medicamentos, hepatite viral crônica B ou C, que são as mais comuns, esteatohepatite metabólica, antigamente chamada de doença hepática não alcoólica, né? E também a hepatite autoimune, a hemocromatose, doença de Wilson e deficiência de alfa-1 antitripsina. Nós também temos alguns outros marcadores, como fosfatase alcalina, a gama-GT e a 5-nucleotidase.
inicialmente falando da fosfatase alcalina, ela é uma enzima que transporta metabólitos através das membranas. No fígado, ela está presente na superfície dos ductos biliares, certo? E ela está aumentada também, assim, em adolescentes e em gestantes. O detalhe é que tem uma relação muito grande com a atividade óssea, ou seja, ela não é exclusiva do fígado. Então, a gente tem que fazer essa correlação com outros marcadores, porque se assim for, pode haver um falso positivo, né? Então, ela sozinha não é indicativa de uma doença hepática, certo? Então, a gente precisa de dosar concomitante com outros marcadores. Dentre eles, temos o gama-glutamiltransferase, ou gama-GT, que é uma enzima microsomal presente nos hepatócitos e epitélio biliar. Tem alterações semelhantes à da fosfatase alcalina. Ela também é influenciada por indução por fármaco, certo? Uma, hepato, uma hepatotoxicidade, né, por medicamentos. A questão de álcool também e outras diversas doenças que também podem afetar os valores de gama GT, certo? Quando a gente tem um aumento de gama GT, AUST e ALT, porém essa AUST está 2 vezes maior do que ALT, e esses ambos valores não superando 300 unidades por litro, a gente considera uma hepatite alcoólica. Lembra lá no comecinho que a gente falou que esses valores de AUST e ALT, se tiverem maior do que 1000, sugere uma hepatite viral, e se for menores do que 1000, por exemplo aqui 300 unidades por litro, né? Mesmo AUST sendo maior do que ALT, a gente sugere uma hepatite alcoólica, certo? Diferente da hepatite viral, que são valores muito altos dessas enzimas, certo? E a gente também tem a 5-nucleotidase. É uma enzima ligada à membrana dos hepatócitos e ela é útil no diagnóstico de colestase, assim como fosfatase alcalina e γ-GT, porém ela não sofre a influência da indução por fármacos, certo? Sendo ótima nesse aspecto dessa análise. Um outro detalhe sobre a fosfatase alcalina é que existe uma isoenzima hepática que ela é específica, porém não é feito em rotina, porque ela é feita através de eletroforese. Mas ela é possível ser realizada, né, e tem uma especificidade maior do que a fosfatase alcalina sérica. Outros testes também para detectar doenças hepáticas são a sorologia viral, né, que a gente pode ter esses vírus, principalmente aquelas letrinhas de A até E, né? Hepatite A, B, C, D, E, né? Sendo elas podem ser agudas ou crônicas. No caso da hepatite A, hepatite C, hepatite D e hepatite E, são dosados normalmente anticorpos, IgM ou IgG, certo? E o HCV, existe até um teste rápido, muito comum de se encontrar, certo? Tornando mais rápido o diagnóstico. Já a hepatite B tem um caso mais específico, porque a gente tem pesquisa de anticorpos e também tem pesquisa de antígeno, certo? Sobre os anticorpos, a gente tem o anti-HBS, que é um anticorpo contra o antígeno de superfície, que ele indica uma cura, uma convalescência ou a vacinação. A gente tem o anti-HBC, IgM, ou o total, que é IgM e IgG, que ele é um anticorpo contra o core do vírus. E o anti-HBE, ele é um anticorpo contra o material genético que indica a replicação viral que está ocorrendo ali, certo? Mas também pode ser pesquisado antígenos, que aí temos o HBsAg, o HBcAg e o HBeAg. Veja que a gente tem as versões de anticorpos e as versões de antígeno para pesquisar. Continuando
em outros marcadores de doenças hepáticas, temos marcadores de ferro, que o fígado também é um lugar onde armazena ferro. E a principal doença que abordamos é a hemocromatose, certo? Que ela é evidenciada pelo aumento de ferritina e a saturação de transferrina, normalmente maior do que 50%, isso é sugestivo de hemocromatose. Então, com essa sugestiva de hemocromatose, é prosseguido com outros exames, como biópsia, uma pesquisa do gene HFE, quantificação de ferro hepático, que pode ser por ressonância magnética, certo? E outra coisa importante é a questão de uma outra doença, como a doença de Wilson, que ela reflete o acúmulo de cobre, certo? Que a gente pode dosar também o cobre sérico e urinário, e a dosagem da ceruloplasmina sérica, que normalmente vai estar diminuída, fazendo com que aumente os níveis de cobre no indivíduo. E outra doença também importante citar é a deficiência de alfa-1 antitripsina, uma doença rara, não faz parte da rotina, mas sempre é bom considerar, em casos de doenças respiratórias associadas, histórico familiar e exclusão de todas as outras doenças. Lembrando que o fígado pode ter vários indicadores ali de lesão e não ser claramente identificada a doença. Então você vai por eliminação até chegar nessas doenças mais raras, né? Também temos autoimunidade. E aí temos a hepatite autoimune, certo? A gente tem alguns anticorpos importantes que pesquisamos, né, para identificar a hepatite autoimune. Vou citá-los aqui, né? Existe uma lista, né? FAN, imunoglobulina G, IgG, né? Antimúsculo liso, anti-LKM1, que é liver kinder microsomo rim e fígado, né? Anticorpos anti-antígeno hepático solúvel, AHS, anti-LC1, que esse LC é livre, é citosólico e fígado, né? E o antifígado e pâncreas. Só que assim, existem dois tipos de hepatite autoimune, basicamente, o tipo 1 e o tipo 2, certo? E então, na maioria dos casos de suspeita de hepatite autoimune do tipo 1, dosa logo FAN, IgG e antimúsculo liso. Se o FAN der negativo, e esses outros também der negativo, ou algum deles der positivo, mas o FAN deu negativo, você pode pesquisar o anti-LKM e o anti-LC1, que se derem positivo associado ao FAN negativo, já é o tipo 2, certo? E se der alguma coisa diferente disso, você pesquisa os outros que não foram pesquisados. E assim vai prosseguindo na investigação da hepatite autoimune. Outra coisa importante é a questão do perfil lipídico e glicêmico, que cada vez mais nós podemos ver associações metabólicas em diversas doenças. Por exemplo, a doença hepática esteatótica metabólica, ou MESAD, ela conta com o acúmulo de esteatose no fígado acima de 5%. Não é um diagnóstico laboratorial, mas assim, no paciente que tenha se achado por imagem, por exemplo, no ultrassom, vai ser solicitado exames laboratoriais, dentre eles colesterol total, infrações, triglicerídeos, glicemia em jejum, e o paciente que tem, por exemplo, diabetes mellitus tipo 2, também aquele paciente que tem hipertensão arterial sistêmica e dosagens altas de colesterol e triglicerídeos, é um forte candidato de ter a doença hepática esteatótica. Então é muito importante também ver essa questão do perfil glicêmico e também do perfil lipídico para identificar as doenças hepáticas. E no espectro da doença hepática esteatótica, nós temos a esteatohepatite metabólica, que é um caso mais avançado, onde há inflamação e balonização hepatocelular. E nesse estágio aqui já é muito perto de progredir para a fibrose, que é quando o fígado passa a perder aquela função dele e começa a depositar matriz extracelular, formando uma cicatriz.
que é a fibrose, que também conhecemos a doença, no caso a cirrose, né? Que é um processo fibrótico ali que ocorre no fígado, certo? Agora falando sobre o metabolismo e função hepática, nós podemos começar pelas bilirrubinas, para ver o metabolismo hepático. Um pouquinho falando sobre a bilirrubina, normalmente quando há uma destruição da hemácia, certo? Ela é liberado ali no sangue e no fígado ela chega na forma indireta, uma forma insolúvel em água, para ser conjugada e liberada na bile, na versão direta ou conjugada, e assim auxiliar no processo digestivo de gorduras e etc. no corpo. Porém, há momentos que há uma produção, há uma liberação exacerbada dessa bilirrubina no sangue, certo? E o fígado ele pode não captar bem essa bilirrubina, ele pode, como aqui no caso do aumento de bilirrubina indireta, pode haver uma diminuição da captação dessa bilirrubina ou uma diminuição da conjugação, permanecendo um nível elevado de bilirrubina indireta. A gente tem algumas aqui, por exemplo, a síndrome de Gilbert pode estar ocasionando isso, medicamentos, hepatotóxicos, jejum prolongado e também aquela questão da característica do neonato, né, do recém-nascido. Mas nesse caso aqui é um caso fisiológico. E o aumento da bilirrubina direta ou mista, nesse caso de mista é quando está a bilirrubina direta e indireta ambas aumentadas, certo? Pode ocorrer devido a uma diminuição da secreção. Por quê? O fígado ele está conseguindo conjugar, mas não está conseguindo liberar na corrente sanguínea. Então, pode ser um defeito nas vias biliares, né? Pode ser um defeito por uma hepatite aguda ou crônica, sendo essa hepatite viral, alcoólica, certo? Podendo ser uma hemocromatose, podendo ser uma hepatite autoimune, uma deficiência de alfa-1 antitripsina, podendo também ser uma obstrução extrahepática ou uma colestase. Agora falando um pouquinho mais da função hepática, nós podemos dosar a albumina, principalmente, porque ela é uma proteína produzida no fígado. Então, numa destruição hepática, teoricamente, vai diminuir a produção dessa albumina, certo? Normalmente ela é diminuída em hepatopatia crônica, principalmente quando está em estágios mais terminais. E ela é um importante fator prognóstico na cirrose. Lembra que a gente falou da fibrose ali, quando o tecido hepático passa a perder função e começa a ver depositar matriz extracelular, ou seja, naquele momento ali que começa a entrar em cirrose, provavelmente vai ter poucos hepatócitos capazes de produzir albumina. Então, essa quantidade de albumina vai reduzir ali na corrente sanguínea. Semelhantemente, o tempo de protrombina. Nesse caso aqui não diminui, nesse caso é prolongado o tempo de protrombina. Quem está falando agora é de tempo. E o tempo de protrombina avalia a atividade de fatores da coagulação que são produzidos no fígado. Semelhantemente à albumina, esses fatores, ao serem produzidos de maneira cada vez menores, faz com que aumente o tempo de protrombina e cause sangramento, por exemplo, no paciente. E assim a gente consegue identificar se aquele tecido hepático ali está sendo funcional, está tendo atividade aumentada, reduzida ou perca de função, certo? Pronto, e aqui é que a gente encerra, né, um pouquinho da nossa conversa sobre os principais diagnósticos, né, os principais marcadores, né, de sorológico, imunológico, que nós podemos dosar, né, para identificar as principais doenças hepáticas. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima.